Amém, reverendo. Graça e paz, bom dia a todos. Mais uma vez agradeço aí a alegria, o privilégio de estar com os irmãos. Deus abençoe, continue nos abençoando nesse segundo dia. Então vamos lembrar de algumas coisas. Ontem, ou melhor, o nosso tema principal, né, a cosmovisão, como a Bíblia influencia a nossa visão. Nós vamos ter então 6 palestras, tivemos uma ontem. Ontem foi digamos assim, a mais teórica, né, para a gente entender os conceitos. E hoje a gente vai começar a fazer alguns exercícios do que a gente viu ontem. Então ontem nós falamos sobre cosmovisão. Hoje, agora pela manhã, o desafio é entender como que a Bíblia influencia a visão que a gente tem de família. Tá? Agora de manhã é sobre isso. À noite, nós vamos falar sobre como a Bíblia influencia a visão que a gente tem da igreja. Amanhã, Deus permitindo, pela manhã, como que a Bíblia influencia a visão que a gente tem ou deveria ter sobre sociedade e política. Amanhã à noite, sobre trabalho. E depois, no último dia, na terça-feira, sobre missões. Então, basicamente, esse é o panorama nosso. E perceba que tem uma certa lógica, pelo menos essa é a nossa intenção aqui. Porque você começa primeiro com a palavra, porque tudo surge de lá, né? Tudo surge de lá. Então, primeiro a gente ajeita os conceitos. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para não voar. A gente a gente acerta os conceitos. A gente vai então primeiro para a família. Aí expande um pouquinho para a igreja. Por exemplo, aqui nós estamos na igreja, formada por várias famílias. Depois a gente vai tentar entender isso um pouco mais expandido, que é sociedade. Sociedade e política, que vocês gostam de ficar discutindo aí, né? Depois trabalho. Todo mundo trabalha. No trabalho a gente convive com crente, com não crente, com gente que a gente gosta, gente que a gente não gosta. E depois a gente volta para lembrar qual que é a nossa missão nesse mundo. Né? A nossa missão nesse mundo, que não foi definida por mim e por você. A missão nossa nesse mundo é definida pelo nosso Criador. Não é a gente que tem. Eu não tenho autoridade para dizer quem eu sou. Eu não tenho autoridade para dizer o que eu estou fazendo aqui. Quem tem autoridade é quem me criou. E a gente vai no manual do fabricante, digamos assim, que é a própria palavra de Deus. Então tente ver a lógica que existe, né, entre uma e outra palestra. A gente começa com a Bíblia, depois a gente vai falar do indivíduo, família, depois igreja, depois sociedade e política, porque todo mundo gosta ou não gosta disso. E a gente vai ver se o nosso gostar ou não gostar tem base bíblica. E obviamente tudo que eu estou falando aqui serve primeiro para mim. Né? A pancada primeiro vem em mim, aí depois a gente compartilha a pancada. Ainda bem que a gente compartilha a esperança também, né? Porque se fosse só a pancada a gente não aguentaria. E depois a gente volta para tentar entender, relembrar. O que eu estou falando aqui não é novidade. Às vezes a gente pode até usar uma palavra diferente, né? Mas o que eu estou falando é que a gente já ouviu de alguma forma. É conforme aquele pregador que eu citei ontem, e cito de novo, o Spurgeon, né? Todo cristão tem que ouvir desde criança até os últimos dias da vida, as verdades, as velhas verdades, sempre novas do Evangelho. Assim que ele falava. As velhas verdades, as antigas verdades, sempre novas do Evangelho. Né? Senhor dos Anéis é legal, mas às vezes pode ficar velho. Harry Potter pode ser legal, mas vai ficar velho. A Bíblia está aí há milênios, sendo o livro mais atacado, e você pode atacar do jeito que você quiser. Eu quero ver você desconstruir a Bíblia de maneira honesta. Você não vai conseguir. É a Bíblia que desconstrói a gente para depois construir. Não tem nenhum livro que vai bater tão forte como a Bíblia bate. Não tem nenhum livro que vai mostrar o quão feio eu e você nós somos. Nenhum. Ele vai no mais profundo. Lembra o conceito que nós vimos ontem? Coração? Não tem nenhum livro que vai mostrar o quão feio eu sou e você é. Mesmo sendo cristãos, nós somos invejosos, mesquinhos. A Bíblia diz que eu devo me alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Pergunta, qual que é o mais fácil? Qual é o mais fácil? Alegrar com quem se alegra ou chorar com quem chora? Eu sei que as respostas podem ser diferentes.
Vamos ser sinceros. Mais difícil é se alegrar com quem se alegra. Estou falando de forma sincera. Porque realmente quando alguém está sofrendo, mesmo que seja uma pessoa que você não goste tanto, mas se você entender um pouquinho de sofrimento, você chora também. Se você for um pouquinho mais crente, você até consegue orar. Se for um pouquinho mais crente, você até liga, visita e chora junto. Às vezes você pode fazer isso sentindo aquele sentimento mesmo, ou às vezes só para cumprir um rito, para não ficar muito feio. Agora, imagina só, você está prestando vestibular, todo mundo passou e você não passou. Você consegue se alegrar mesmo com a alegria do outro? A Bíblia diz que tem. A questão, não é isso que eu estou discutindo. A Bíblia diz que tem que se alegrar com quem se alegra. A gente consegue? Cheio de família aqui. Os filhos todos estão com bom emprego. Seu filho ainda não conseguiu emprego. Você tem que se alegrar com alegria. Você consegue por você mesmo? Nem sempre é fácil. Ou melhor, sempre é difícil. Mas a Bíblia é um livro que vai expor a minha e a sua hipocrisia. A nossa mesquinhez, a nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa preguiça, os nossos sonhos sujos. Vai expor tudo isso. Não tem nenhum livro que vai bater mais forte como a Bíblia bate. Agora, graças a Deus, não tem nenhum livro que vai dar mais esperança do que a Bíblia dá também. Existe esperança para nós. Graças a Deus. Porque se não existisse, aí acabou. Aí acabou. Tá? Então a gente vai lembrar, nós vamos, pela graça de Deus, lembrar. Hoje eu não vou utilizar slides, hoje nós vamos ler um texto e buscar explorar esse texto. E eu convido você já a abrir a Bíblia no texto. Deixa, por favor, na medida do possível, a Bíblia aberta. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Do 1 ao 11. Um texto conhecido, onde nós vamos lembrar de algumas verdades aqui desse texto. Gênesis capítulo 37, do 1, até o 11. Nosso exercício agora pela manhã, então, é entender a visão bíblica sobre família. Esse não é o texto clássico para falar exatamente sobre a visão bíblica sobre família. A gente poderia ir lá em Efésios, onde tem os deveres dos pais, onde tem os deveres do marido, os deveres da esposa, os deveres dos filhos. Hoje, na verdade, como nós vamos ver aqui, a família sempre foi atacada. A família, primeiro, é uma invenção de Deus. Família não é invenção do homem. Aí, voltando para a palestra de ontem, e fazendo algumas conexões com a cultura nossa, nas universidades não é isso que você vai aprender, tá? Seja você de que área for. Seu filho vai aprender isso, provavelmente. Você que já passou na universidade, no geral, você vai aprender isso. O quê? Que família é uma instituição humana, criada pelo homem, e se ela foi construída pelo homem, no tempo e no espaço, ela simplesmente é uma expressão cultural. Por exemplo, aqui em Rondônia, vocês têm uns costumes culinários, que de repente é diferente, alguns deles lá da minha Minas Gerais. Vocês gostam de umas coisas que algumas eu não sei nem o nome, assim como a gente gosta lá. Por exemplo, quem aqui conhece a cidade de Piranguinho, a capital mundial do pé de moleque? E é verdade isso daí. Mundial eu exagerei um pouco, brasileira do pé de moleque. E quando eu falo isso para minha esposa Fernanda, ela já se estranha. Porque ela fala, é isso que é pé de moleque? Porque pé de moleque em São Paulo é outra coisa. Lá, e claro, quem define verdade é Minas Gerais, não é São Paulo, deixar bem claro isso daí. Então, a gente tem costumes diferentes. Eu gosto muito de feijoada. Eu não sei se é costume aqui vocês feijoada. Não sei, acho que é para alguns. Quem aqui gosta de comida japonesa? Gosta muito mesmo?
Levanta a mão aí. Não é a maioria. E eu entendo isso. Porque como bom mineiro, eu nunca vou trocar feijão tropeiro, aquelas coisas pesadas de Minas, um negocinho assim. Só que uma das condições Oi. Tô brincando. Som, aí vai. Fernanda, então, sempre gostou muito de comida japonesa. Costume dela lá, porque São Paulo, né, tem aquelas mistura toda. Na primeira vez eu não gostei, na segunda não. Na quinta vez é que eu fui me converter à comida japonesa. Hoje eu gosto muito. Então isso daí são exemplos culturais, né? Ontem a gente estava brincando essa coisa. Como é que, inclusive pegaram muito no meu pé. Hoje eu não vou falar muito, a não ser agora, né? Como é que um cara que nasce em Minas, mora em São Paulo, torce para o Flamengo? Ué, qual que é o problema, né? Tranquilo. Tem eleitos, né? Os eleitos são poucos. Eleitos em todo mundo, sou um deles, enfim. Aqui eu vi alguns, né? Infelizmente tem corintianos, vamos orar por eles, e tem São Paulino, vamos orar por eles também, enfim. Mas essas brincadeiras todas, né? Futebol, culinária, são expressões culturais que não dá para você falar que, ó, tem uma verdade absoluta, porque é a gente que cria. Qual que é o melhor tipo de sorvete que existe? Eu gosto muito de pistache e gosto de sorvete de queijo. Existe sorvete de queijo, é muito bom. Alguns já fizeram uma cara meio de nojinho, né? Porque gostam de outras coisas. Então não dá para você falar assim, ó, só existe uma verdade absoluta em termos de sorvete. Não, varia, varia. Eles querem colocar essas questões todas na família. Então você vai aprender. Os especialistas de televisão, os antropólogos, né, quando chama lá o Leandro Carnal para falar sobre um assunto, o Luiz Felipe Pondé até que tem algumas coisas interessantes, mas quando chama Leandro Carnal, esses especialistas, para falar sobre o que é a família, eles vão falar para você da maneira mais sedutora possível que a família é muito importante, tranquilo, a família é muito importante, mas é uma instituição humana, criada pelo homem, foi criada no tempo e no espaço, e agora é que eu pulo do gato. Se foi criada pelo homem, se é uma construção humana, ela pode ser desconstruída. Claro que pode, eles vão falar isso. Então essa coisa de, né, o casamento é entre um homem e mulher, ele deve ser monogâmico e deve durar até que a morte o separe, isso aí é papo de crente. Porque desde lá da Grécia já tinha homem com homem. Lesbianismo é uma expressão que surge lá na Grécia, na ilha de Lesbos. E lá na ilha de Lesbos já tinha essa coisa normal de mulher gostar de mulher. Normal, sabe? Então eles vão, aí, de repente você nunca viu isso na escola dominical, você fala, ué, mas, interessante. E aí você começa, e você vai, de novo. Todo mundo tem uma visão de vida. Você pode não usar a expressão cosmovisão, e nem precisa usar, mas que todo mundo enxerga a vida a partir de alguns óculos, você pode, e cosmovisão, ontem eu não falei isso, cosmovisão você tem, todo mundo tem, pode ser consciente ou inconsciente, pode ser consistente ou inconsistente, pode ser coerente ou incoerente, mas todo mundo tem, todo mundo tem. Então, voltando para o raciocínio, a família, nos nossos dias, bem mais, sempre foi atacada, mas nos nossos dias existe um ataque frontal, radical e sutil.
em todos os meios culturais. Em desenho existe isso, vários desenhos. Vários desenhos. Você liga, né? Você entra no YouTube, inclusive infantil. Você tem ataques à família que sempre existiram, mas hoje de uma maneira cada vez mais frontal. Aí só lembrando, o papel do homem no casamento, ele está sendo atacado assim de diversas maneiras. O papel da mulher na família, mesma forma. O papel dos filhos, da mesma forma. Basicamente, a Bíblia ensina lá em Efésios que, primeiro que só existe homem e mulher. Ponto. Depois a gente vai voltar nessa questão lá no final. E até em outras palestras. Papel do homem. O homem, vamos falar primeiro da mulher. Papel da mulher. E aí eu vou usar aquela palavrinha que normalmente a mulher não gosta. A mulher é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ela possui dignidade, valor, nela mesma, porque foi criada por Deus. Qual que é a glória da mulher? É ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. E ela é comparada à igreja, à noiva. A mulher, todas as mulheres, foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Ela tem valor, tem potencialidades que o próprio Deus deu a vocês. E vocês são simplesmente comparadas à noiva de Cristo. Tem tanto valor que Cristo foi até a cruz para resgatar. E a mulher tem uma função básica. Isso não é gostoso de ouvir, não porque tem erro na Bíblia, é porque às vezes a cultura fala mais alto que a Bíblia. Vocês mulheres, vocês foram chamadas para serem auxiliadoras, ajudadoras, idôneas, capazes do homem. A Bíblia diz, e tem a palavrinha, né, que eu não posso esquecer, vocês foram chamadas para ser submissas. É isso mesmo. Está na Bíblia, não tem como mudar. A questão é que a cultura humanista que despreza a Bíblia distorceu isso daí. Os humanistas olham para isso daí e falam assim, ó, tá vendo? É por isso que cristianismo é religião de opressão. Porque ele diz que vocês mulheres são inferiores. Vocês não são tão capazes. Vocês têm que abaixar a cabeça para tudo e ficar, ó, caladinha. E submissão é uma coisa estúpida, retrógrada. Submissão significa inferioridade. E quer dizer então que vocês acreditam na Bíblia que diz que vocês são inferiores? O mundo diz isso para vocês. É por isso que vocês não gostam da palavrinha submissão. Mas lembra de um detalhe. Quem criou essa palavra foi Deus. Então não pode ser coisa ruim. Quando eu dou mais ouvidos à cultura do que à Bíblia, eu acho que submissão é coisa ruim. Submissão, segundo a Bíblia, é se colocar como ajudadora da missão de uma outra pessoa. E vocês foram criadas, e vocês só vão experimentar satisfação, alegria, realização. Vocês só vão experimentar a potencialização de todas as suas características espirituais, intelectuais, todas, quando vocês, pela graça de Deus, se submeterem a isso. Vocês foram chamadas, termino aqui, para estarem sob a missão de alguém, ajudarem um homem na sua missão. E tem um detalhe. O mundo diz que a missão da mulher é mais difícil do que a do homem. Vamos só lembrar qual é a missão do homem. A da mulher é essa. Ser uma auxiliadora, ajudadora idônea, ou seja, capaz de ajudar o seu marido na missão dele. Qual que é a missão do homem? Simples. Para entender é simples. Para praticar é outra coisa. É amar a sua esposa ao ponto de que se tiver que dar vida por ela, você dá a vida. Se a mulher é comparada à noiva, o homem é comparado ao noivo, que é Jesus Cristo. E quando a gente fala isso, todos os homens devem tremer na base. Porque nós somos chamados, todos os homens são chamados a amarem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de que se tiver que dar vida, você dá a vida.
essa semana. Ontem eu estava vendo um vídeo ali no Instagram, né? Só eu que vejo o Instagram aqui, né? Nenhum de vocês vê, só eu. Estava vendo um vídeo lá, onde o cara que postou o vídeo falou assim, ó, presta atenção no comportamento desse homem, que normalmente parece o comportamento do homem moderno. Então estava o casal andando, tinha um cara escondido numa esquina para assustar os dois. O homem andando ao lado da mulher, chega o cara, todo feioso, enfim, dá um susto. O que o cara faz? O marido, ou o namorado, ele ao invés de se colocar à frente para proteger, ele fica atrás e coloca a mulher na frente. Né? Eu espero nunca fazer isso com a Fernanda, né? E ninguém aqui quer fazer. Mas eu desconfio que se colocar esse cara aqui na nossa conferência, ele também provavelmente vai estar dando risada, assim como a gente está dando. Ninguém quer ser covarde, mas às vezes os homens são covardes. Nenhuma mulher quer ser realmente a machona e a mandona, mas quando o homem se esconde na sua covardia, alguém sempre vai tomar o lugar de comando e ela vai lá e toma. O feminismo diz, mulheres, sejam empoderadas. Para com esse papo de submissão. É por isso que o feminismo, na sua essência, ele é anticristão. Porque para o feminismo dar certo, você tem que desconstruir, rasgar tudo que a Bíblia ensina. Agora, o machismo também. O machismo é uma distorção da masculinidade bíblica. Seu grosseiro, seu mandão, seu violento. Então perceba, a gente vive num mundo que quer distorcer, culturalmente quer distorcer o que Deus diz que nós homens devemos ser e o que a Bíblia diz o que as mulheres devem ser. Submissão, biblicamente entendida, é maravilhoso. É a mulher querer ajudar o homem na missão do homem. E qual que é a missão do homem? Amar você assim como Cristo amou a igreja. Que mulher que não quer ser assim? Eu devo auxiliar espiritualmente, intelectualmente. E ó, a submissão vai mexer com você toda. Não tem nada que vai te deixar mais inteligente, sábia, esperta, preparada, em tudo, do que ser submissa, nos padrões bíblicos. E não tem nada que vai mexer mais com a gente, os homens, do que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E lembrando de um título de um livro sobre casamento, se você não leu, leia. Teve um autor que escreveu um livro sobre casamento e o título é o seguinte: Quando pecadores dizem sim. Casamento é isso. É quando dois pecadores dizem sim. Então vai ter problema. A princípio tem tudo para dar errado. Você junta um homem que ainda luta contra pecados, com uma mulher que ainda luta contra pecados, e aí você tem filhos, você gera filhos, que nós vimos ontem, que não nascem santos, nascem pecadores. A família, do ponto de vista humano, tem tudo para dar errado. Se é invenção do homem, aí você pode, ó, esquece mesmo. Aí, viva a vida do jeito que você quiser, se for invenção do homem. Mas não é invenção de Deus. Humanamente falando, tem tudo para dar errado. Mas se é criação de Deus, vai dar certo. Não é que pode dar certo, não. Vai dar certo. Um homem arrependido que crê em Cristo e que ainda luta contra os seus pecados, unido a uma mulher que é uma pecadora arrependida, mas que tem Cristo como Senhor e Salvador. E eles, no caso, se tiverem filhos, tendo filhos que são pecadores desde o ventre, e vão expressar os seus pecados à medida que crescerem, assim como todos nós, mas que se arrependem, que são criados num ambiente de fé e que creem em Cristo, Deus vai moldar todos nós, inclusive nos nossos pecados, que vão nos humilhar. Nós seremos teimosos, Deus vai nos quebrantar e nos quebrar, porque a gente vai se arrepender e vai crer em Cristo. Ele está moldando a sua noiva, que somos nós todos, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se da Bíblia que diz, aquele que começou boa obra, ele vai levar só até esse ponto, depois ele vai abandonar. É assim que a Bíblia diz? Não. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então não desista.
Não desista da família, não porque o pastor está falando. Não desista da família porque a família é um projeto de Deus e Deus vai sustentar a família até o fim, independente do momento de dificuldade que a gente está passando. Agora, se eu me alimento de amor segundo o mundo, se eu me alimento de papel de masculinidade e feminilidade segundo o mundo, aí vai ficar difícil. Vai chegar um momento que a gente não aguenta. Agora, se eu estou chorando, quebrantando aos pés da cruz, há esperança para mim e para você. Individualmente, como casal, né, como família, enfim, não desista dos seus filhos, por mais que seja difícil, e é difícil muitas vezes. Então, basicamente, esse é o papel, e não posso esquecer dos filhos. Os pais devem amar os filhos, educar os filhos, como todos nós sabemos. Os filhos devem honrar os pais. Todos os filhos, crianças, adolescentes e jovens, têm a tendência, isso é pecado, de achar que entende mais da vida do que os pais. Não entende. Né? O mundo diz, né, que... isso eu já acreditei nisso já. É possível que você acredite nessa bobagem. Eu já acreditei. Quando eu olho para a juventude, eu vejo esperança no Brasil. Onde? Onde? Quando eu olho para as crianças, quando eu olho para os adolescentes e para os jovens, eu vejo um mundo melhor. Onde? Onde? Bando de mimimi, ingrato, que exige do pai e não pede e não fala obrigado. Exige coisas, pai, se não for do meu jeito eu não vou fazer. Se deixar a tua criança de 2, 3, 4 anos, ela dá tapa na tua cara. C.S. Lewis tem uma metáfora interessante, né? Porque um filho só consegue dar um tapa na cara do pai quando o pai pega ele no colo. Por exemplo, a Valentina tem esse tamanho. Ela, a princípio, não consegue dar um tapa na minha cara. Agora, se eu pegar ela no colo, e pegar no colo é expressão de amor, de cuidado, de zelo, de paternidade ou de maternidade. Então, imagina que eu pegue a Valentina, coloque ela no meu colo, e chame a atenção dela com amor. É só assim, dentro de um contexto de amor, que ela consegue expressar ingratidão, dando um tapa na minha cara. Às vezes, eu e você somos assim com Deus, quando nós somos ingratos com Deus. Então, da onde que existe futuro para o Brasil, para a humanidade, olhando para a criança? Olhando para a criança, olhando para adolescente, olhando para jovem, olhando para nós adultos. Não existe esperança para nós. Né? Quando você pega, aí eu fecho esse parênteses e vou para o texto. Quando você pega, por exemplo, o movimento do nazismo e o movimento comunista lá na China, a primeira faixa etária que se empolgou com o nazismo e com o comunismo foi, no nazismo, a tal da juventude hitleriana. Empolga, dizem que os jovens gostam de ser rebeldes, né? Gostam de contestar. Mentira! Gostam de ser rebeldes com os pais, que os amam. Vê se o jovem lá na universidade gosta de contestar os professores. Imagine que você é um jovem numa sala de aula de 50 pessoas e o professor está descendo a ripa no cristianismo. 50 pessoas, a maioria é tudo anticristão. É fácil você levantar a mão lá do fundo para defender o cristianismo? É fácil? Ué, o jovem não é rebelde? O jovem não gosta de contestar? Contesta então, não. Jovem sabe quando ser rebelde. Jovem é rebelde com os pais que os amam. Com o professor, com os alunos que usam os jovens, não. Eles ficam quietinho. Mentalidade de rebanho. Ficam quietinho. Quietinho. Coragem a gente só passa a ter quando começa a ter ruga no rosto. Depois de ter ralado bastante. Aí você realmente pode levantar a mão. Então mentiram para a gente. Mentiram para a gente. Então a gente vive num mundo que quer arrebentar com os valores da família. As novelas deixam isso bem claro, os filmes deixam isso bem claro, saiba disso. Então, esses são os papéis. E o detalhe é que nenhum homem aqui, a começar por mim, tem força em si mesmo para ser o homem que a Bíblia disse que eu tenho que ser. Nenhuma mulher aqui
tem força em si mesmo para ser a mulher de Provérbios. As mulheres têm que ser. Mas quem consegue bater no peito e falar assim, ó, eu consigo ser, se eu me esforçar bastante, ser a mulher de Provérbios? Quem consegue? Nenhuma criança aqui, nenhum adolescente, nenhum jovem aqui, fala assim, ó, eu consigo ser esse filho que honra os pais, que obedece os pais, que tem zelo na vida. Quem consegue? Ninguém consegue. E o que a gente faz? Quando você tem uma ordem na Bíblia e você não tem força em si mesmo para cumpri-la. Primeira opção, você desiste. Essa não é para a gente seguir. Segunda opção, você leva toda a sua fraqueza aos pés da cruz e pede ajuda para Deus. Porque a nossa insuficiência deve nos levar para Deus. Senhor, eu sei que eu tenho que ser esse homem, mas eu não tenho conseguido ser, me ajuda a ser, por favor. Eu tenho que ser essa mulher, mas eu não estou conseguindo, eu não consigo. Na verdade, estou pensando em desistir. Por favor, me ajuda a ser essa mulher. Senhor, eu quero realmente obedecer aos meus pais, mas eu não tenho conseguido. Me ajuda a ser essa criança. Esses são os papéis. O texto que nós vamos ler aqui, fala já de uma família, em Gênesis, ó, isso aqui não é século 21 não. Isso aqui é em Gênesis 37, está no começo da história. E você tem uma família arrebentada. A gente vai ver aqui que só tem problema nessa... Tem virtudes também. Mas vamos lembrar de algumas lutas que eles passavam. Olha só. Gênesis 37, do 1 ao 11. Lá está escrito assim. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Leiam o 3, por favor. Vamos alternado até o final, tá? Eu leio 4, vocês leiam 5, a gente vai até o 11. Vamos lá. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vocês? Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Olha só, terceira vez que a palavra ódio aparece aqui. Vai lá. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Essa é a história, até aqui. Gente, só me ajudem aqui, são 10h06, eu tenho até as 10h30, é isso? Ok, vamos lá. História conhecida, né? Espero não falar nenhuma novidade aqui, mas percebam que depois da queda, logo ali, Adão e Eva tiveram 2 filhos e você já tem um primeiro assassinato. Logo ali no começo. Dentro de uma família. Irmãos, normalmente em Gênesis, é cheio de problema. Caim e Abel e vários outros. Aqui são os irmãos de José. Então lembre-se disso. Sua família passa por problemas? Qual é a família que não passa? Todas as famílias passam por algum tipo de problema. Nem todas elas experimentam redenção em Cristo, porque não vão até Ele.
E aí já tem a primeira dica. É nele que a gente tem esperança. Tá? Um outro detalhe, antes de entrar na história, que eu quero compartilhar aqui. Pois não? Mais um pouquinho? Tranquilo. Para entender essa história aqui, lembre-se dos personagens. Rapidinho. Você tem José, beleza? Jacó, que é o pai, beleza? E os 11 irmãos. Então lembre-se disso. Toda a trama dessa história, lembre-se dos personagens. José, Jacó e os irmãos. Tem um detalhe nessa história que vai mexer, que eu até já dei a dica aqui. Jacó tinha lá os seus filhos, os seus 12. Eu não sei, vocês de repente falam para mim, tá? Porque eu só tenho uma filha, então eu não sei o que é, se dá para gostar mais de um do que de outro. Não sei. E não falem perto dos seus filhos também, porque senão a gente vai entrar no... Né? E não fica olhando para o outro, não que eu quero causar confusão na família de ninguém, não. Mas o fato é que... o fato é que o seguinte... vocês estão rindo, né? Não quero causar intriga na família de ninguém aqui, não. É o contrário, por favor. Mas tem um detalhe ali. Jacó, uma coisa a gente pode entrar em acordo. Tá? Lá na minha família também, se perguntar para mim, com certeza a Camila é que eles gostavam mais, que é a caçulinha. Se perguntar para a Camila, não, é sempre proteger o Júnior. Então sempre vai ter em toda a família. O fato é que Jacó, ele não foi sábio na hora de expressar a sua predileção por José. Ele deixou isso escancarado de forma que provocou ira e ódio. Lemos 3 vezes a palavra ódio. 3 vezes. Então a trama dessa história é essa. Você tem um pai, 12 filhos, você tem um personagem um pouco mais central que é José, e os 11 irmãos. E você tem um ódio entre irmãos. Essa é a trama. Pergunta. Gênesis 1 e 2, você tem os 2 únicos, você tem 3 capítulos na Bíblia que você não tem pecado. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21. O resto tudo tem pecado. Gênesis 1 e 2 porque o pecado não havia entrado no mundo. Apocalipse 21 é porque já está tudo restaurado, você não tem nem presença do pecado. Nesse intervalo, tudo tem pecado. Depois do pecado, a gente vive nesse mundo quebrado, a gente tem problemas externos e tem um problema interno. A gente luta contra o pecado internamente, externamente. Aí você fala assim, e Deus, lá em Gênesis 3,15, fez uma promessa de que vai existir uma mulher, vai gerar um filho, esse filho vai esmagar a cabeça da serpente, embora a serpente vá sangrar o seu calcanhar. Que é uma metáfora para falar de Jesus Cristo. A vitória de Cristo. Ele fez essa promessa, Gênesis 3,15. O resto da Bíblia toda é Deus cumprindo a sua promessa. Aí de repente você pergunta, mas não dava para escolher uma família mais certinha, não? Qual? Porque é a partir dessa família aqui que a promessa vai ter a sua linhagem concluída. Aí você fala assim, mas não dava para ser uma família melhorzinha, não? Uma que me brigasse menos? Qual? De novo, não tem nenhum livro que vai expor as nossas feiuras, como a Bíblia expõe. E não tem nenhum livro que vai no mais profundo das nossas feiuras para nos perdoar e nos resgatar. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia tem heróis, né, como Davi. A gente gosta de herói como o da Marvel, né? Para mim, desde criança, o herói mais fera que tem é o Capitão América. Para mim é o exemplo do herói. Além de ser bonitão, o cara é forte, o cara, principalmente, o cara é abnegado. O cara sofre pelo outro. Homem-Aranha é divertido, legal. Homem de Ferro é todo, né? Ricão, aquela coisa, eu gosto de todos. Mas o Capitão América, para mim, é o exemplo do herói. Língua limpa. Embora, olha só, aí vai de novo. Até nisso a Disney está começando a pisar na bola. Porque criaram um Capitão América que vai se assumir gay. Não sabia dessa? Por isso que eu parei de assistir. Só fico na história em quadrinhos, quer dizer, agora nem dá tempo. Né? Quando a gente pensa no herói, a gente pensa numa pessoa perfeita. E é isso mesmo.
Os heróis da Bíblia não tem nada de perfeição. José, Davi. É porque, na verdade, o grande herói, entre aspas, porque chamar Jesus Cristo de herói é rebaixar Jesus Cristo. Jesus é muito mais do que herói. É porque, na verdade, todas essas histórias aqui, a história de José, na verdade, está falando de uma outra pessoa, Jesus Cristo. A história de Davi, o rei Davi, na verdade, está falando do rei dos seis. Essa é uma dica, né? A gente olhar para a Bíblia sempre vendo Cristo. Então você fala assim, esses heróis aqui são cheios de problemas, são mesmo. E vamos lembrar rapidinho os problemas de José. Olha só, José, que para muitos é o grande herói, e ele tem muitas virtudes, tá? Tem muitas virtudes, sim. Vamos só lembrar rapidinho. Versículo de 1 a 2, que nós lemos. José, além de ter as virtudes, ele era um fofoqueiro. O texto diz que José gostava de levar, olha só, o finalzinho do 2 diz assim, trazia o quê? Más notícias deles a seu pai. Então José tinha virtudes, mas era aquele cara o seguinte, viu um defeito, pai, viu o que ele fez? Era um fofoqueiro, mas ele era um difamador, a família já era disfuncional, e ele aumentava a complicação da família. Ele era também um exibicionista. Lembra que Jacó fez? Melhor roupa, se fosse nos dias de hoje, a camisa do Flamengo, né? A melhor roupa deu para José. Ele, ao invés de ficar na dele, muito alegre, quer usar um pouquinho? Não. Olha só o que meu pai me deu. Já eram invejosos. É claro que isso acontece na família de José, né? Aqui em Rondônia ninguém faz isso, né? Ninguém tem problema assim. É só lá em São Paulo que a gente tem. Aqui está tudo santinho. E ele era um insensível. Eu sei que você tem inveja de mim, eu sei que eu tenho roupas melhores do que a sua, e eu fazia questão de falar, tá vendo? Eu tenho, você não tem. Aqui a gente ri, mas esse era José, além das virtudes que ele tinha, tá? Não estou falando que ele era só isso não, mas a gente está focando numa família complicada como a minha e como a sua. Algumas aplicações aqui. Em famílias complicadas, os problemas nunca são resolvidos da forma correta. A gente não resolve problema, a gente aumenta o problema. Sempre assim, infelizmente. Toda família disfuncional, complicada, isso aqui é sério, é marcada por fofoca, boato, exagero, difamação, intriga, inveja, murmuração. É assim. Eu, por exemplo, quando era mais jovem, eu via às vezes os meus pais, tios, conversarem sobre negócio de herança, né? Ah, mas o pai morreu, o meu avô, e aí ficaram lá os filhos. Ah, quem que vai ficar com isso? Quem que vai ficar com aquilo? A minha família, a minha mãe materna era da roça, né? Então meu avô Isaac morreu, e aí ficou aquela coisa. E aí, quem que vai ficar com isso? Quem que vai ficar com aquilo? A minha mãe, pela graça de Deus, ela era bem simples, muito simples e sábia. Ela falou, o que vocês decidirem me dá, porque eu não quero discutir por nada. E eu e as minhas duas irmãs, eu ficava pensando, brigar por causa disso, isso eu nunca quero passar. Tá, quero ver mesmo. A gente cresceu, meus pais morreram. Graças a Deus que eu e as minhas irmãs não brigamos. Mas, na família do meu pai, tinha uma casa, que a princípio era da família toda. Tem gente que está brigando até hoje por causa disso. Quando eu era criança, eu falava, nunca vou brigar. Hoje, tem uma turma brigando por causa de herança. A gente acha que não vai repetir os mesmos erros. Alguns, pela graça de Deus, não caem, mas outros caem. Às vezes até pior. Às vezes até pior. Toda família complicada é marcada por pecado de língua. Você fala coisas que magoam e machucam. E os dois movimentos, tá? Você é magoado e você magoa. Você é ofendido e você ofende. A gente acha que é só o outro que ofende. Não, eu fui ofendido e eu ofendi pessoas. Era assim e continua sendo. Como que vai ter salvação para essa família aqui? Tá?
esses são alguns dos desafios de José. Agora vamos para os desafios de Jacó. Jacó. Versículo 3, todo mundo junto lendo o versículo 3 bem forte. 1, 2, 3 e... Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O filho, José, tinha as suas complicações, e o pai também tinha. O pai também tinha. Como eu disse, né, ele deixou claro o termo é esse, eu acho que é um bom termo, a sua predileção desequilibrada pelo seu filho. Você pode até falar, ó, eu gosto muito, né, desse filho por causa disso. Tem sempre essa coisa, né? Esse aqui é mais agitado, esse aqui é mais tranquilo, esse aqui é mais assim, esse aqui é mais assado. Um gosta de estudar, outro não gosta de estudar tanto, mas tem outras virtudes. Um fala mais, outro fala menos. Um é mais rebelde, né? É rebelde, mas pede desculpa. O outro é mais manso, mas guarda tudo no coração. A gente é assim, né? Tem essas coisas todas. E aí você gosta de formas diferentes dos seus filhos. Esse pai não foi sábio. Ele mostrou desequilibradamente a sua predileção por um filho. Isso provocou raiva nos seus irmãos. Pelo menos uma aplicação aqui de José, e indo agora para os irmãos, né? Em famílias complicadas, até o amor é expressado de uma forma desordenada. Até o amor. Olha só o que a gente pode estragar, até o amor. Quando eu não sou sábio, quando eu estou em convivência de pessoas que não são sábias, até o meu gosto amoroso eu expresso de uma forma desordenada. E aumenta a desordem da minha família. Então a gente viu rapidamente José, rapidamente Jacó. Agora vamos para os irmãos. Vamos para os irmãos de José. Nós não vamos ler o texto todo, até porque nós já lemos, do versículo 4 até o 11. Nós já lemos. A partir do momento que Jacó expressa de forma desordenada a sua predileção por José, isso aumenta o conflito que ali já tinha. E olha só, uma coisa que a gente não citou. José teve 2 sonhos, lembra? Ele sonhou que um dia, né, sonhou que havia um feixe, né, um matinho ajuntado, e todos os outros ficavam rodeando em volta dele. Isso significa que o pai e os irmãos iriam servi-lo. Até o pai tem uma hora que fala assim, ó, que sonho estranho esse daí? Quer dizer que todo mundo vai te servir? E o detalhe, quem deu esse sonho? Quem deu esse sonho para José? Deus. O erro não estava no sonho. O erro estava na interpretação e na forma como ele expressou isso daí. Deus não deu um sonho, né, para provocar tudo isso daí. O erro é das pessoas. Vamos para os irmãos então. Os irmãos vendo tudo isso, até nós já falamos sobre isso, eles ficam com ódio. E uma aplicação que eu quero fazer disso daqui é o seguinte: em famílias complicadas, como a de José, como a minha e como a sua, pecado é respondido com pecado. A ideia é que quando tem um pecado, a gente responde de forma cristã. Não, vamos conversar, vamos orar. Não é fácil isso? Não é fácil. Mas a Bíblia diz que exista perdão, reconciliação, reconhecimento. Eu peço perdão, e a ideia é que você me perdoe, mas em famílias complicadas, disfuncionais, como a de José, como a minha e como a sua, pecado é respondido com pecado. O pai pecou, mostrou uma predileção desenfreada. O filho pecou, porque aumentou a inveja. Os irmãos, se fossem sábios, poderiam responder de outra forma, mas não. Está todo mundo ali pecando. Ali, e ó, aqui é uma família de Deus, tá? Isso aqui não é uma família ímpia, não. É uma família presbiteriana, digamos assim. Imagine isso daqui. A família batista, a família de crente. E tem esse tipo de problema. Aí vem a pergunta: onde que está Deus nessa história? Assim que é a pergunta que às vezes você faz, né?
quando o seu casamento entra num momento conturbado, quando de repente você cria os seus filhos na igreja, criou na igreja, ensinou o catecismo, leu com eles a Bíblia, orou com eles, errou aqui e acolá, mas tentou, e aí depois, em algum momento, seu filho não quer mais saber de igreja. Uma pergunta que vem à nossa cabeça é essa, não é? O que fazer? Será que Deus não está vendo o nosso sofrimento? Onde que está Deus na minha história? Onde que está Deus nessa história aqui? A gente já falou um pouquinho sobre isso. O nome de Deus não aparece, né, nesses versículos a princípio, né? Pelo menos assim, Deus agindo de forma como a gente gostaria. Mas tem um detalhe aqui que fica bem claro. Deus, a princípio, está na história quando Ele deu esse sonho para José. Quando Deus dá esse sonho para José, a intervenção mais clara de Deus é quando realmente Deus coloca esse sonho, que vai gerar inveja, mas não é culpa de Deus. Eu sei que eu ainda não respondi a pergunta, vamos lá que a gente está caminhando um pouquinho mais. Uma aplicação que a gente pode fazer aqui é o seguinte: nem sempre os caminhos de Deus são os nossos caminhos. Se eu tivesse escrevendo essa história, ou se você tivesse escrevendo essa história, eu tenho certeza que a gente daria um outro tipo de solução. Não sei qual seria. E detalhe, não ia solucionar nada. Mas nessa história aqui, eu escreveria diferente. Eu tenho certeza que você escreveria também. Eu duvido que se você fosse Deus, você daria um sonho para José que iria provocar inveja até no pai, além dos irmãos. Mas calma, é Deus que deu o sonho. Eu não sei a história toda. Deus sabe. Na verdade, essa história a gente sabe o final. Porque Deus nos revelou. Mas calma. E o que a gente pode aprender com isso daqui? Tenha certeza que Deus odeia o pecado, Deus odeia a inveja, o abuso. E esse pecado que estava entrando e cada vez mais aumentando na vida dessa família, Deus não aprovava. Mas Deus não perdeu o controle. E uma outra aplicação que eu faço nessa parte é a seguinte: é sempre, isso aqui é profundo, é sempre no meio das tempestades da vida que os nossos pecados são expostos, a gente se sente às vezes um lixo, e às vezes é nesse momento que a gente se arrepende e se volta para Deus. Você está num momento difícil, ou melhor, você está num momento fácil, sua família está com saúde, você está com um bom emprego, parece que as coisas estão dando certo, você pediu um bom emprego, Deus te deu. Você pediu saúde, Deus te preservou. Está com tudo dando certo a princípio. Só que espiritualmente você deu uma afastada. Está tudo dando certo? E na igreja, domingo, já trabalhei semana toda, nesse calorzão de Rondônia. E aí domingo na igreja, eu já fui o mês passado todo, hoje não. Oração, fazer todo dia, não, aí é fanatismo demais. Eu faço, né? Orar depois do almoço, pastor, já está bom, já, tranquilo. Ler a Bíblia, não, deixa só na hora que o pastor, na hora do culto, ele lê lá, é como se eu tivesse lido. Às vezes, nos momentos das facilidades, a gente abaixa e a gente dá uma afastada de Deus. Como você é de Deus, e o que mais Deus está preocupado conosco, a princípio, não é a nossa alegria. A princípio, não. É a nossa santidade. A alegria vem como uma consequência. A primeira coisa que Deus se preocupa conosco, a primeira, não é a alegria. Porque a alegria é sempre um produto de alguma outra coisa. Busque a Deus e experimente a alegria. Não dá para você ter alegria sem Deus. Busque realização. Você nunca vai ser realizado. Busque a Deus. Realização vem como uma consequência. É sempre assim. Sempre. Sempre assim. Como você é de Deus, como eu sou de Deus, mas às vezes nós somos teimosos, ingratos e arrogantes. Se Deus nos salvou, Ele não vai abandonar mais a gente. Mas no meio do percurso a gente desobedece. Aí Deus, como prova de amor, tem as dificuldades da vida. Porque se no momento do conforto eu esqueci de Deus,
pode ter certeza, nas tempestades da vida, aí eu paro, eu me quebranto, eu peço perdão, busco a Deus de novo, aí as coisas se ordenam novamente. Sempre é assim. É por isso que C.S. Lewis dizia, né? A dor, o sofrimento, é o megafone de Deus para um mundo surdo. A Europa, que já foi o berço da reforma protestante, hoje, você vai visitar a Europa, igrejas, que já foram grandes igrejas, viraram bar, viraram boate. Porque não tem mais crente em várias delas. Às vezes você visita, se você tem parente lá, pode comprovar. Tem exceções, mas são exceções. A regra é que a Europa, que foi o berço do cristianismo, ali há alguns séculos atrás, hoje que eu falo de muito tempo já, há décadas, é um continente pós-cristão. Pós-cristão. Você tem que evangelizar a Europa de novo. Por quê? A resposta é variada, é mais complexa. Mas um detalhe é, porque a princípio é um continente próspero. Sistema de saúde mais ou menos funciona. Claro que você tem pobres ali, mas né, você pega, por exemplo, a Suíça de João Calvino. Quem vai para a Suíça basicamente é isso. Você não tem pobre na rua. Aí você vai evangelizar as pessoas, você precisa de um salvador. Para que salvador? Os meus filhos estão bem, todos já com doutorado. Sistema de saúde funciona tranquilo. Eu viajo para onde eu quiser. Por que eu preciso de um salvador? Salvador precisa você. Eu não preciso de salvador. Então perceba, às vezes em momentos de facilidade eu esqueço de Deus. E vou lembrar de Deus no momento mais de dificuldade. Essas feiuras aqui estão expondo a necessidade que Jacó tem de Deus, José tem de Deus e os irmãos têm de Deus. Vamos para o final da nossa exposição. Nós falamos dos problemas. Vamos agora, pela graça de Deus, tentar entender como que aconteceu a redenção na vida de cada um deles. Primeiro, como que aconteceu a redenção na vida de José? Perceba que José, Deus deixou bem claro que José seria o líder do povo de Israel. Pergunta, nessa fase da vida, José estava preparado para ser um líder? Do jeito que ele estava? Claro que não. Era um adolescente bobo, cheio de orgulho, cheio de, não me toque, não me rele, ganhou um presentinho, ao invés de ser grato a Deus, exibe para o outro. Ele não tinha as características de líder. Só que Deus deixou bem claro que ele seria líder. Então Deus tinha para José um programa de treinamento em meio às dificuldades. A gente sabe a história, né? Ele foi preso, ele foi jogado numa prisão, ficou sozinho, sofreu, foi esquecido e ali ele foi moldado. Ali o caráter dele foi sendo, lapidado, as arestas foram sendo tiradas. Você não conhece nenhum líder sábio. Tenta pensar, todo mundo aqui conhece pelo menos uma ou duas pessoas que se fala assim, esse é ponta firme. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Todo mundo aqui pode puxar na memória alguém. Pode ter certeza. Não é uma pessoa jovem, normalmente, não mesmo. E é uma pessoa que passou por muita dificuldade e foi sustentada por Deus. Eu não tenho nem 10 anos de ministério. Pastor Luiz tem mais de 20 anos só nessa igreja. Sou eu que tenho que aprender com ele. Já deu para ver que de futebol ele não entende muito, Mas nas outras coisas, eu que tenho que aprender com ele. Ele sabe o que é. Eu também sei, menos, mas ele sabe muito mais o que é ingratidão, o que é ser insultado, o que é cuidar de uma família e depois essa família dar as costas e falar mal dele. E ele tem sabedoria que eu ainda não tenho.
Não é só pastor que é chamado para ser isso, não. Você é cristão, é cristã, você sendo jovem, você crê em Deus, você vive no mundo e você foi chamado para ser moldado desse jeito. E responder em amor a quem não gosta muito de você. É isso que faz diferença no mundo. A pessoa te dá um tapa, você dá um tapa, essa é vontade, eu sei. O mundo já faz isso. Quem não tem Cristo já faz isso. Alguém zomba de você, você devolve na zombaria, o não cristão já faz isso. Nós estamos no mundo para responder de uma forma diferente. É fácil? É claro que não. Às vezes parece que é impossível. Mas com Deus é possível. A gente sabe, José nessa hora aqui era de um jeito. Lá no final da história é de outro jeito. Porque aí você vê José fazendo diferença lá no Egito. Porque Deus tinha um programa de treinamento em meio ao sofrimento a José. Uma aplicação que eu faço daqui. Opa, eu troquei aqui, rapidinho. De que forma eu e você parecemos com José? Será que eu não pareço às vezes com José? Mesmo tendo 20, 30, 40, 50 anos? De que forma eu ajudo, na verdade, de que forma eu atrapalho a minha família nas suas dificuldades? Às vezes eu pareço com José. É possível que você, nas dificuldades da sua família, você pareça José também. Se é assim, Deus também pode ter um programa de treinamento em meio ao sofrimento para você. Porque Ele odeia você? Não. Porque Ele ama você. Se Deus te odiasse, Ele tira. A pior coisa que existe não é quando Deus chega junto, puxa a nossa orelha e dá algumas palmadas. Não. Isso não é ódio, isso é amor. A pior coisa que existe é quando Deus tira a mão e fala assim, ó, agora a vida, eu te abandonei e agora é com você. Aí é a pior coisa que existe. Aí não tem mais esperança. Não tem mais esperança. Só existem dois tipos de pessoa no mundo. Aqueles que dizem, seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Só isso. A gente tem coisas no coração feias, né? Você quer fazer coisas feias. Você tem desejos sujos. Enquanto você está lutando, tem esperança. Agora, quando Deus diz assim, acabou. Seja feita a sua vontade. Deus tira a mão de freio. Quando Deus tira o freio, esquece, acabou. É como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Tirou o freio. É como aconteceu lá em Romanos, capítulo 1 e 2. Os homens amam, odeiam a Deus e amam a si mesmos. Aí acabou. Mas enquanto você está lutando, se você luta, talvez a luta seja o grande sinal de que você é cristão. Tem gente que fala, seu pastor, a luta está muito grande, eu acho que eu não sou cristão. Não, se você está lutando é sinal que você é cristão. Porque o não cristão não luta. Já está totalmente entregue já. Como que foi a redenção na vida dos irmãos de José? Os irmãos de José tinham ódio, tinham inveja. Eles devolviam pecado com mais pecado ainda. Mas os irmãos de José, as 12 tribos. Deus tinha um plano para eles. Então, se para José, Deus tinha um programa de treinamento em meio ao sofrimento, para os irmãos de José, Deus também tinha um programa de treinamento no meio do sofrimento. Olha só, os irmãos de José chegaram a querer matar José. Não foi isso? Depois teve um lá que falou, não, calma aí, é exagero. Vamos matar um animal, joga o sangue, joga na túnica e mostra, olha só, mostra para o pai que eu matei, na verdade, o irmão. Não chegaram a matar, mas vamos, né, criar uma estratégia com mentira. Uma família de Deus chegou a pensar isso. Mas calma, Deus não perdeu o controle das coisas. Deus ama José, ama os seus 11 irmãos, eles estão nesse momento da história rebeldes, cegos,
E a prova que Deus ama é que Deus não abandona, mas tem um treinamento que envolve o quê? Sofrimento na vida de cada um. E Deus vai resgatar. E com Jacó? Jacó era um senhor, mas assim que se comportava, às vezes, como um adolescente. Jacó tinha altos e baixos, altos e baixos. Tinha coragem e muita fé, mas às vezes não tinha sabedoria para falar com os filhos. Ele aumentava o problema da família, mostrando, né, ó, eu amo esse filho. Será que ele não sabia que falar isso publicamente vai expor o filho e vai aumentar a inveja que um tem de outro? Um homem tão sábio em algumas coisas e um homem tão estúpido em outras coisas. Mas Deus ama Jacó. Até porque a Bíblia diz que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o nosso Deus, os pais da fé. Então Deus também vai ter um treinamento, um programa de treinamento na vida do velho Jacó. E uma aplicação que eu faço aqui é a seguinte: de que forma, Jacó, uma coisa que eu não falei, é que ele era uma pessoa que progredia muito lentamente. Enquanto outras pessoas aprendiam mais rápido, Jacó era bem lento. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas parece que aquela pessoa entrou ontem na igreja e já está toda empolgada, eu estou aqui há tanto tempo e parece que a coisa não vai. Às vezes a gente é assim. Às vezes o progresso nosso na fé é lento, igual de Jacó. Não se desespere. Se nós fazemos parte do povo de Deus, Deus não nos abandonou. E a gente conhece Jacó mais no final, uma pessoa muito mais firme com Deus. Eu quero aqui terminar a história, essa história aqui, deixando bem claro sobre aquele sonho que José teve. Olha só o sonho de José. Lá no versículo 7, ele diz assim: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então a ideia, né? O meu feixe fica em pé. Os seus, o que eles fazem? Se dobram. E José achava que estava falando só sobre ele. Aí o texto continua. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E contanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Aí teve um outro sonho, versículo 9. E o referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então preste atenção nesse sonho. Foi Deus que deu o sonho para José. E o sonho, no meio de uma família que estava lutando contra pecados, esse sonho, dado por Deus, foi usado de uma maneira errada. Só que, será que realmente esse sonho estava falando de José? Realmente José é aquele diante, olha só, esse José mimado é aquele diante de quem nós vamos nos ajoelhar? Será que José realmente é o sol diante de todos, né? Diante de quem todos vão se dobrar? Será que é realmente? Essa história, embora fale de José, Jacó, seus irmãos, a história de Moisés, que era forte em alguns momentos e era covarde em outros momentos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, firme nas batalhas, mas que fez o que fez. Todas essas histórias, todas as histórias que nós vemos na Bíblia apontam, na verdade, para aquele que é chamado lá em João 1:1 de o Verbo de Deus. Não é diante de José que nós vamos nos ajoelhar. Inclusive José vai se ajoelhar diante daquele que a Bíblia diz que é o sol da justiça, Jesus Cristo. Só existiu esperança para essa família aqui, porque eles acreditavam na promessa que Deus tinha feito, lá em Gênesis 3,15, que apontava para o Redentor Jesus Cristo. É por isso que tem esperança para a gente. Só existe esperança para a minha família e para a sua família,
para o meu casamento e para o seu casamento, só existe esperança, inclusive para o momento que você está passando agora de dificuldade, porque Deus fez uma promessa e Ele vai cumprir. E a promessa aponta para Jesus Cristo. Eu preciso, a minha família precisa e a sua precisa de perdão. Você tem perdão não em José, você tem perdão em Jesus Cristo. Eu preciso entender o que é e praticar o que é amor bíblico. O mundo não vai me ensinar isso. O mundo diz que amor é o quê? Eu olho para uma mulher, se ela atrai os meus olhos, eu digo que a amo. Amanhã ou depois ela fica um pouco mais feinha, e eu sempre acho que o outro fica feio, nunca olha para mim, né? Ela ficou bem feinha, não amo mais, olho para uma outra e digo eu te amo. Aí amo até ela ficar bonita aos meus olhos, porque amanhã ou depois ela ficou assim, se ela ficar doente, se ela tiver um acidente, se ela ficar tetraplégica, o amor acabou. Porque amor, segundo o mundo, tem a ver somente com atração física. A atração física em si não é pecado. Deus é o Deus da estética, da beleza. Mas o problema é quando eu acho que amor só tem a ver com isso. E não tem. O mundo, amor é isso. Eu uso as pessoas para o meu prazer. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, o mundo diz que amor é isso. Eu olho para alguém, se satisfaz os meus desejos e agrada os meus olhos, eu chamo isso de amor. Não está mais satisfazendo? Não amo mais, eu quero amar outra. E aí eu vou de galho em galho. Quando Deus olhou para o mundo e nos amou, o que Ele viu de bom em nós? A Bíblia já responde, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Obrigado, pastor. E esse ventinho está bom, não dá para reclamar não, bom demais. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele que conhece o exterior e o interior, Ele viu tudo e não tem nada de bom. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então como que Deus amou gente como eu e você? É por um motivo que existe nele. É um amor sacrificial. Tem nada a ver com amor, que não é amor, essa coisa do mundo. E os homens são chamados a amarem suas esposas desse jeito. E as mulheres são chamadas a amarem os seus esposos chatos desse jeito. E se eu estiver longe de Deus, eu nunca vou ter esse amor. Houve esperança para José, para Jacó e para os seus irmãos, do mesmo jeito que existe esperança para nós aqui. Apesar de nós, por causa de Deus. Eu vou falar isso no último dia. Eu nunca daria a Valentina para morrer por vocês, a minha filha, nunca. E eu sei que vocês nunca dariam o seu filho para morrer por mim também, claro. Eu talvez, se tivesse coragem, eu morreria pela minha esposa, pela minha filha, pelas minhas irmãs e pelos meus pais, no máximo. Sendo sincero, numa boa, a princípio, se Deus mover meu coração, eu não morreria por nenhum de vocês. E se Deus não mover o coração de vocês, vocês não morreriam. Você nunca daria essa lindeza que está no seu braço para morrer por um cara como eu, você nem conhece eu. E se conhecesse era pior. E se me conhecesse era pior. Como que Deus deu o seu filho para morrer por gente como eu e você? O amor do qual a Bíblia fala, que sustenta famílias quebradas como a nossa, é um amor que é sobrenatural. É por isso que a gente tem que orar. É por isso que a gente tem que chorar. É por isso que a gente lê a Bíblia. Há esperança para famílias como a minha e como a sua. Pela graça de Deus em Jesus Cristo. Pastor, irmão, já pensei isso, mas eu já fiz isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não desista da família. Leve as suas fraquezas aos pés da cruz. E é só nele que a gente consegue tudo o que a gente precisa. Esse é um pouco, na verdade esse é o centro, da cosmovisão cristã acerca da família. O mundo cospe na família. Achou pesado isso? Não, isso é leve.
o que o mundo está fazendo com a família, os ataques que a família tem sofrido, cuspe é pouco. E vai vir mais bomba pela frente. Se segure em Cristo. Olhe, estejam juntos. Às vezes brigando, pede perdão e a gente tem que estar junto. Domingo na igreja, nos trabalhos da igreja, em torno da palavra, sendo alimentado pela palavra e chorando aos pés da cruz. A gente vai viver no máximo 70, 80, 90 anos, alguns até 100 no máximo. Depois a gente tem a eternidade. Ou na presença de Deus como um pai que nos ama, experimentando a alegria que não cabe em nenhum livro, ou experimentando a presença de Deus como um juiz. Não tem uma segunda opção. Não existe limbo, não existe purgatório, isso é tudo bobagem. O que existe é presença de Deus, ou como um pai que nos ama, que deu seu filho para morrer por mim e por você, ou na presença de Deus como um juiz, nos punindo eternamente. Que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus fortaleça a vida de cada pai, de cada marido, de cada mãe, de cada mulher, cada adolescente. Adolescentes, às vezes não é a hora de namorar agora não. Se namora, só tenha cuidado, ore junto. Se o cara já está pisando na bola com você, namoro bom é namoro que acaba, tá? Ou para acabar mesmo, ou para já ir para o casamento. E agora não é hora de casar, de repente, adolescente. Namoro foi feito para acabar. Ou para acabar mesmo, ou para ir já para o casamento. Não fica muito enrolando a turma que está namorando também não, tá? Tá? Porque algumas coisas, a gente sabe, quando a gente está perto, um homem perde uma mulher, você sabe, né? Todo mundo sabe, aqui não precisa entrar em detalhes, né? A cultura não está nem com isso. Toma cuidado. Menina, se o cara já se desrespeita, de repente não é. E menino, se a menina também for sempre pegando no... Calma, pensa certinho no que vai fazer. E acabar namoro, o ruim é quando a gente termina um pouco depois, a gente sofre, mas ainda tem esperança. Pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Se a gente não falar na igreja, pode ter certeza, o mundo não vai ter nenhuma vergonha de falar. E o mundo fala aquilo, namora quem você quiser, quantos você quiser. E assim, mulher pode namorar quem quiser, inclusive mulher. O mundo, você sabe que o mundo fala isso. Aqui a gente é desafiado de uma outra forma. Pastor, mas eu já fiz umas coisas ruins. Deus sabe disso. Se arrependa e volte de novo para o caminho. Recomece. Que Deus nos abençoe.